A escuridão noturna se espalhava pelos corredores vazios do hotel Radisson Edwarden, enquanto o eco de passos apressados ecoava no silêncio. As sombras, dançando em harmonia com a melodia melancólica de uma chuva torrencial, revelavam segredos ocultos e desejos proibidos. Era ali, naquele ambiente monótono e impessoal, que se desenrolava uma história tão sinistra quanto os contos do mestre do terror, Stephen King. 3 colegas de trabalho, fadados a compartilhar seus dias em um emaranhado de intrigas, ambição, desejos e segredos inconfessáveis. Eles se envolviam em um triângulo amoroso tão ardente quanto obscuro. 2 homens e uma mulher, unidos por vínculos profissionais, sucumbiram ao perigoso jogo do amor proibido. E como todas as histórias entrelaçadas por traições e desejos incontroláveis, a tragédia espreitava nas sombras, aguardando o momento oportuno para emergir. O protagonista desta narrativa sombria se chama Átila, um homem atormentado por seus próprios demônios, que se viu consumido pela paixão. Movido pela loucura e talvez pelo medo do desprezo, Átila concebeu um plano macabro. Em seu desvario, decidiu que a única solução para o seu tormento seria silenciar os corações que amava. E assim, a morte tornou-se a única saída para o labirinto emocional que ele mesmo criou. Nesta história de traição, desejo e obsessão, o espectro da morte espreitava nas sombras, revelando a natureza monstruosa que reside em cada ser humano. E enquanto o sangue deixava para trás um rastro de desespero e dor, o universo particular de Átila se mantinha indiferente a esse destino tão trágico. O mundo é um lugar assustador. E quando somos crianças, absolutamente tudo que vemos e ouvimos é novo e geralmente nos causa medo. Se você tem filhos, há uma boa chance de você já ter lidado com os problemas que envolvem os monstros assustadores debaixo da cama. O monstro debaixo da cama é um medo clássico para muitas crianças, mas há um pouco mais de uma década, esse medo se mostrou uma realidade macabra. Eu sou Daniel. Seja muito bem-vindo ao canal Paralelo Metafórico. Aqui eu falo sobre mistérios, casos criminais resolvidos e não resolvidos. Então, se você gosta da temática do terror com todas as suas vertentes, eu te convido a se inscrever e acompanhar o canal. Peço também que verifique a possibilidade de se tornar um membro e de acompanhar as nossas redes sociais. Todos os links estão aqui na descrição. Em 10 de agosto de 2011, a polícia foi chamada a um apartamento em New Road, Arlington, próximo ao aeroporto Heathrow, em Londres, na Inglaterra. Dentro do apartamento, eles se depararam com a cena horrível. 2 pessoas sem vida. Uma caçada frenética foi iniciada para encontrar o assassino, mas eles não precisavam ir muito longe. As vítimas eram Tibor Vaz e Alice Adams, ambos com 20 anos de idade, e o perpetrador, Átila Ben. Quando a polícia chegou ao local, se deparou com a cena do crime, mas não encontrou Átila em nenhum lugar. Os investigadores começaram a procurá-lo. Eles sabiam que o homem estava vivo, pois ele tinha postado horas antes no Facebook a seguinte frase: "Gostaria de acordar desse pesadelo." Mas mal ele sabia que o pesadelo estava apenas começando. Alice Adams começou a trabalhar no Hotel Radisson 3 semanas antes de sua morte. Ela fez amigos rapidamente porque era uma jovem alegre, amigável e extrovertida. Ela era conhecida por seus familiares por ser uma ótima violonista, e isso contribuía muito para ela fazer novas amizades. Tibor Vaz já trabalhava no hotel há 1 ano, e ambos nutriam um amor pela música. Quando Alice chegou, os dois se tornaram amigos imediatamente. Tibor nasceu e foi criado em Budapeste, na Hungria. Ele era um jovem inteligente e responsável,
Desde os 15 anos, com o falecimento de seu pai, carregava consigo a responsabilidade de sustentar a sua família. Então, em 2008, ele se inscreveu na Universidade de Budapeste, mas não foi aceito. Esse fato, aliado ao desejo de prover uma boa vida para sua mãe e seus irmãos mais novos, fez com que Tibor se mudasse para o Reino Unido em busca de trabalho, enquanto, paralelamente, continuava tentando o ingresso na Universidade de Budapeste. E assim foi feito. Já em 2010, o jovem estava trabalhando no Hotel Radisson, onde conheceu Attila Ben e Alice Adams. Attila Ben estava na casa dos 30 anos e era conhecido por muitos como workaholic, ou seja, viciado em trabalho, e ele era um bom profissional. No entanto, sua opção sexual causava certo desconforto entre seus colegas. Attila era gay e ele não se censurava em investir maliciosamente em todos os seus colegas, principalmente Tibor, que também era homossexual, mas que não dava muita bola para o colega. Embora muitas pessoas reclamassem sobre o seu comportamento, Attila ainda mantinha um bom relacionamento com seus chefes, ao ponto de até mesmo conseguir um apartamento para funcionários de hotel. Quando isso aconteceu, Attila convenceu Tibor a morar com ele como colega de quarto. Tibor concordou, provavelmente para economizar nas despesas, já que estava gastando muito com a acomodação. A partir daí, Attila começou a ficar extremamente ciumento sempre que Tibor dava ou recebia alguma atenção feminina. E foi então que começou a se formar um elo que resultaria em tragédia. Tibor, ainda na infância, tocava piano e era apreciador de música. Esse seu apreço pela arte musical o fez estreitar seu relacionamento com Alice, que, como sabemos, era um excelente violonista. Eles eram jovens, bonitos e tinham muito interesse em comum, o que os levou, em pouco tempo, a uma espécie de relacionamento amoroso. Muito embora algumas fontes não confirmem esse fato, a realidade é que, em suma, ambos tinham muitas afinidades, o que muito provavelmente começou a alimentar uma raiva extrema em Attila, raiva essa que seria liberada com a ajuda do álcool e outras drogas, na fatídica noite do crime. Na noite da tragédia, em 9 de agosto de 2011, houve uma festa no apartamento dos amigos para comemorar o ingresso de Tibor na tão sonhada Universidade de Budapeste. Ele, inclusive, nessa altura, já estava com a viagem marcada para voltar para sua terra natal. No dia seguinte, porém, Tibor, Alice e Attila não compareceram ao trabalho. Então, por volta das 3 horas da tarde, ainda sem nenhuma resposta às ligações e às mensagens, os funcionários do hotel contataram a polícia. Quando os oficiais conseguiram entrar no apartamento, eles encontraram Alice deitada no chão da sala, com o rosto coberto por um travesseiro. Ela foi esfaqueada várias vezes no peito e nas costas. Em um dos quartos, Tibor foi encontrado morto, completamente nu na cama. Ele foi apunhalado 2 vezes, mas havia pouco sangue em seu corpo. A polícia vasculhou a cena em busca de pistas e qualquer vestígio de Attila, que ainda estava desaparecido. A cena era extremamente violenta, e a polícia achou que Attila tivesse sido sequestrado ou mesmo morto em outro lugar. O apartamento foi isolado e uma investigação forense foi realizada. O laudo do médico legista apontou que Alice foi esfaqueada 22 vezes. Tibor havia sido apunhalado no coração 2 vezes. Tudo indicava que o assassino havia tirado as roupas de Tibor, limpado seu corpo e o colocado na cama, de bruços, mas com os joelhos dobrados, completamente nu. Várias facas foram encontradas no apartamento. DNA masculino também foi encontrado nos corpos de Tibor e Alice, indicando que eles tiveram contato sexual com uma terceira pessoa. Durante 2 dias, detetives e equipe técnica vasculharam a cena do crime e coletaram inúmeras evidências. No 3º dia, quando voltaram para o local, um membro da equipe de investigação notou que a porta de um quarto, que estava aberta, agora estava fechada. A polícia então forçou a entrada, pois tinha uma cama do outro lado bloqueando a porta. O mais estranho e bizarro é que, dentro da cama, que era do tipo box, os oficiais encontraram Attila Ben. Isso mesmo, ele estava sem roupas, ensanguentado e completamente bêbado. O homem tinha cortes profundos feitos à faca no braço, pescoço e nas nádegas. Quando a polícia lhe perguntou o que aconteceu, Attila agiu como se não conseguisse falar. Ele começou a se comunicar em linguagem de sinais. Os investigadores não tinham ideia de como ele havia parado lá.
Eles vasculharam todo o apartamento por 2 dias, mas nunca pensaram em verificar embaixo da cama. Acontece que, na noite em que Alice e Tibor foram assassinados, estava tendo uma festa no apartamento deles. Eles e outros funcionários do hotel combinaram de se encontrar no local para consumir álcool, além, é claro, de outras substâncias entorpecentes. Attila Ben tomou poppers naquela noite, uma droga geralmente usada por seus efeitos eufóricos e estimulantes sexuais, popularmente chamada de droga do amor. Aparentemente, quando a festa acabou e só restavam os 3 no apartamento, as coisas esquentaram. O trio teria ido para a cama juntos e se revezaram em atos sexuais. Mas, em algum momento, Attila explodiu em fúria. Ele esfaqueou Alice, perfurando seu coração, pulmão esquerdo, estômago, baço e diafragma. Ela foi deixada no chão com um travesseiro sobre o rosto. Tibor foi esfaqueado 2 vezes no peito. Attila, depois do crime, em um ato mórbido, talvez potencializado pelo consumo de entorpecentes, o que, na verdade, realmente só revelou sua mente já doentia, tirou as roupas de Tibor e tomou banho com seu corpo sem vida. O cheiro acre da morte impregnava o ar, enquanto o assassino se afogava em seu próprio abismo de culpa e remorso. Sob a fria luz da lua, suas lágrimas misturavam-se com a chuva incessante, diluindo-se na escuridão da noite. O peso de suas ações caía sobre seus ombros como uma âncora, arrastando-o para o abismo da insanidade. A cidade permanecia alheia à tragédia que se desenrolava em seu seio, enquanto os espíritos inquietos dos amantes assassinados clamavam por justiça. Mais tarde, Attila afirmou para a polícia que tentou suicídio cortando os pulsos na banheira. Quando a tentativa falhou, ele posicionou o corpo de Tibor na cama e tentou se matar novamente, desta vez colocando o secador de cabelo na banheira, na tentativa de se eletrocutar, mas também não funcionou. Depois disso, ele cortou a lateral da cama, onde o corpo de Tibor estava deitado, pegou alguns suprimentos, incluindo um pouco de água, bebida e o seu telefone, entrou no buraco e escondeu a entrada com um lençol. Dentro da cama, Attila, em mais um ato bizarro, atualizou seu status no Facebook, postando que gostaria de acordar daquele pesadelo. Ele então fez pequenos buracos para que pudesse ver ao redor do quarto, dentro de seu esconderijo debaixo da cama, vendo toda a movimentação policial, e permaneceu lá por 2 dias, enquanto os investigadores e técnicos forenses vasculhavam a casa em busca de pistas. Quando os detetives não conseguiram localizá-lo, tentaram rastrear seu telefone. A localização indicava que o aparelho estava a cerca de 30 metros do hotel, mas ninguém poderia imaginar que ele estava escondido em um dos quartos, dentro da cama. À noite, quando o apartamento estava vazio e havia apenas um guarda do lado de fora, Attila saiu algumas vezes para se movimentar melhor. Na noite seguinte, ele tentou se matar novamente, cortando sua garganta, mas, como podemos supor, foi mais uma tentativa frustrada. Parece que fazer o serviço bem feito é só com as outras pessoas. Enfim, na manhã seguinte, Attila foi encontrado. Ele tinha feito uma tentativa abobalhada de sair do quarto, mas foi visto. O homem alegou que não conseguia falar ou lembrar o que havia acontecido. Ele foi levado para o hospital para tratamento e preso logo depois. O seu julgamento começou em 9 de julho de 2012 e os promotores apresentaram evidências para apoiar a premissa de que Attila era obcecado por Tibor e tinha ciúmes de seu relacionamento com qualquer pessoa, principalmente mulheres. Ele perseguia o rapaz implacavelmente, mas Tibor não estava interessado, pois Attila era abertamente homossexual e Tibor não. Embora Attila admitisse que conseguia se lembrar de algumas coisas que aconteceram naquela noite, ele afirmou que não se recordava de ter matado nenhum dos dois, insistindo que só percebeu o que tinha feito quando acordou na manhã seguinte e encontrou os 2 corpos. Ele disse em seu julgamento que aceitava o fato de ter matado os colegas, só não se lembrava de como tudo tinha acontecido. Em 18 de julho de 2012, após 5 horas de deliberação, o júri considerou Attila Ben culpado pelo assassinato de Alice Adams e Tibor Vaz. Ele foi condenado a 26 anos de prisão
e só poderá solicitar a liberdade condicional em 2038, quando terá cerca de 60 anos de idade. Pois é, quando adultos perdemos o medo de ter um monstro debaixo da nossa cama, mas devemos ficar alertas, pois sempre haverá um monstro escondido lá fora, à vista de todos. A escuridão da alma humana, revelada nessa história tenebrosa, ecoava através dos corredores sombrios, e no fim, sob o colchão manchado de sangue e segredos, uma alma perdida gemia em agonia. Do lado de fora, os olhos sem vida dos amantes mortos lançavam sombras aterrorizantes. A história se encerrou, mas o terror persistiu. Os fantasmas daquele triângulo amoroso macabro vagariam eternamente, arrastando consigo a tormenta de suas paixões distorcidas, e nas sombras, enquanto o mundo seguia adiante, alheio ao horror que havia se desenrolado, o legado sangrento permaneceria como um lembrete sinistro de que, nas profundezas de cada alma, esconde-se um abismo de trevas. Assim, Alice e Tibor desvaneceram no horizonte, deixando apenas uma sombra de suas existências. O legado do assassino solitário permanece, marcado a fogo nas páginas da história, enquanto a verdade obscura nos mostra que nem sempre o amor é a força motriz para transformar as nossas mentes e nos forçar a fazer qualquer coisa, mas sim a obsessão e a perdição. Elas sim nos consomem e nos transformam em verdadeiros monstros. Bom, este foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por ter assistido e, como sempre, nos vemos nos comentários. Até mais.